Olá, tudo bom? Meu nome é Pedro Cordeiro, eu sou maquinista desse trem de histórias e é uma honra ter você aqui, hoje, viajando com a gente. Se é a primeira vez, não se assuste, porque a nossa história ela sai de um ovo, melhor dizendo, ela sai de uma frase que sai de dentro de um ovo da árvore, que é a nossa árvore aqui, do trem de histórias. E sempre tem uma frase, e vamos ver qual frase que é de hoje? Não se pode fazer nada sem a solidão. Pablo Picasso. Pablo Picasso é um dos maiores pintores do século XX, né? Um espanhol, mas ele viveu a maior parte na França. Ele nasceu no final do século XIX e morreu em 1975. Vale a pena você conhecer a história do Pablo Picasso. E ele fala de solidão, e a nossa história de hoje ela saiu desse livro aqui maravilhoso, O Jardineiro que Tinha Fé, da norte-americana Clarice Píncola Estés, da editora Rocco. O que tem a ver com solidão, a solidão da frase com a solidão da história? Tudo. Você não imagina o que a solidão é capaz de produzir. O título da história dela se chama A Criação das Histórias. Como nasceram as histórias? As histórias nasceram, sabe por quê? Porque Deus estava se sentindo muito só. Deus se sentindo só? Porque no início o vazio era muito escuro. E o vazio era muito escuro, sabe por quê? Porque estava tão abarrotado de histórias que nenhuma história conseguia se salientar das outras. As histórias estavam, no entanto, sem forma. E o olhar de Deus passeava pelas profundezas, em busca de uma história. E a solidão de Deus era imensa. Até que teve uma ideia e Deus disse que se faça a luz. E veio tanta luz que Deus pôde estender sua mão para o vazio e separar as histórias sombrias das histórias de luz. Daí resultou as claras histórias matinais e as belas histórias noturnas. Deus viu que isso era bom e Deus ficou animado. E aí ele passou a separar as histórias celestiais das histórias terrenas e essas das histórias sobre as águas. E Deus teve enorme prazer em criar as árvores pequenas e grandes, as plantas e sementes de colorido vivo, para que houvesse, na verdade, histórias sobre as árvores, sobre as plantas e sobre as sementes também. E Deus riu de contentamento. E do riso de Deus, o céu e as estrelas caíram em seus lugares. E Deus criou a luz dourada, o sol, para dominar o dia, e a lua, a luz de prata, para dominar a noite. No fundo, Deus os criou, sabe para quê? Para que houvesse histórias sobre estrelas, sobre lua, sobre sol, e histórias sobre os mistérios da noite. E Deus ficou muito satisfeito demais da conta. E aí ele passou a criar pássaros e monstros marinhos, todas as criaturas que se movem, todos os peixes e plantas debaixo d'água, todo gado, criaturas rastejantes, todas as espécies da terra. E com cada espécie, e com essas espécies vieram o quê? Histórias fantásticas, histórias sobre os mensageiros alados de Deus, histórias sobre fantasmas e monstros, histórias sobre baleias e peixes, histórias sobre a vida, com tudo que a vida tinha antes daquele momento, que a vida tinha naquele momento, e histórias também que viriam depois. No entanto, mesmo com essas criaturas fantásticas, essas histórias magníficas, você não vai acreditar. Deus ainda se sentia só. E Deus andava de um lado para o outro e pensava. Pensava e andava de um lado para o outro. Até que teve uma ideia. Já sei. Vamos criar os seres humanos, a nossa imagem, a nossa semelhança. E que esses seres humanos possam cuidar das histórias dos mares, dos ares e da terra. E que delas recebam cuidados também. E assim Deus criou os seres humanos e soprou em suas narinas o alento da vida. E os seres humanos se tornaram almas viventes, criaturas vivas. Homem e mulher Deus os criou. E a partir dali, todas as histórias que vieram dos homens da humanidade ganharam vidas. Milhões e milhões de histórias. E Deus abençoou todas elas e as colocou no jardim chamado Éden. E agora Deus andava todo serelepe, todo feliz. Sabe por quê? Porque Deus não se sentia mais só. Não eram as histórias que estavam faltando na criação.
e sim de uma maneira mais específica de seres humanos que pudessem contá-las. E é por isso que esse canal existe. E é por isso que eu quero viajar com você. E para que isso aconteça, basta você apertar aqui no sininho, aqui embaixo, e viajar com a gente. Toda semana a gente traz aqui histórias, nesse trem de histórias, que funciona. E a viagem é assim, ó. E vamos embora, gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira, para que nossa memória não se acabe em poeira. Um grande beijo e até a próxima história.